Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Espírita Chico Xavier Eternamente. Nesse nosso encontro semanal da quarta-feira, nós vamos ler mais uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, aquelas cartas psicografadas que consolaram tantas mães na década de 70, na década de 80, na década de 90, e hoje, na verdade, nós vamos ler 5 cartas de 5 jovens que sofreram um acidente na cidade de Frutal. Eles estavam dentro de um Fusca, atravessando a BR, quando foram atropelados por uma Scania, por uma carreta, e tiveram morte instantânea. E esse acontecimento provocou uma comoção tão grande nos habitantes de Frutal. Em 1985, 3 de fevereiro de 1985, que o prefeito decretou luto. Estava acontecendo um festival de música e iria acontecer o encerramento desse festival, que foi cancelado. Mais de 7.000 pessoas acompanhou o enterro daqueles 5 jovens. E mesmo lendo agora, tantos anos depois, eu senti uma emoção me envolver, uma tristeza, mesmo nós acreditando na vida após a morte. Ninguém quer que um filho parta para o mundo dos espíritos através de um acidente tão doloroso. Então nós vamos ler hoje a história do Rodrigo, do Romero, do Wagner Augusto, do Alexandre e do Vitor, que 5 meses depois, em maio de 1985, enviam as suas mensagens a seus pais, aos familiares, aos habitantes da cidade de Frutal, para amenizar um pouco a dor de todos, porque realmente foi um choque para a família. O Triângulo Mineiro inteiro ficou envolvido por uma grande dor, por um profundo sentimento de tristeza pelo acontecimento. Eu vou começar pela carta do Rodrigo e nós vamos dividir esse vídeo em 2 partes: Cartas Psicografadas 2, parte 1, e Cartas Psicografadas 2, parte 2, para que a gente possa realmente compreender tudo o que aconteceu, como esses meninos estavam no mundo dos espíritos. Vamos ler primeiramente as cartas sem comentar, para não quebrar o ritmo das nossas emoções, e depois vamos comentar, buscando no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das explicações que às vezes a gente não consegue entender. Por que esses jovens partiram para o mundo dos espíritos em idade tão tenra, 12, 13, 14 anos? Nós temos no Livro dos Espíritos a pergunta 199, que fala que quando há uma morte prematura, normalmente é a complementação de uma existência anterior que não se findou, que não se completou, ou então uma prova ou uma expiação para os pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 21, também o Espírito Sanson nos explica a respeito da questão das perdas de pessoas amadas e de mortes prematuras. Então, se vocês puderem ler tanto o Evangelho segundo o Espiritismo quanto o Livro dos Espíritos, vocês entenderão melhor as questões reencarnatórias, os planejamentos reencarnatórios, por que isso acontece, por que esses jovens, muitas vezes, na flor da idade, cheio de planos, muitas vezes com casamento marcado, parte para o mundo dos espíritos através de acidentes e de tragédias. Mas o Espírito Emmanuel, o nosso benfeitor, neste livro maravilhoso também, chamado Viajaram Mais Cedo, ele diz o seguinte: por que eles viajaram mais cedo? Por que essas crianças partiram para o mundo dos espíritos, teoricamente contrariando a natureza, que levaria os mais velhos em primeiro lugar? Ele diz isso, ele diz o seguinte, numa explicação maravilhosa: diremos que isso aconteceu em razão dos pedidos deles mesmos, gente verde, mas de inteligência madura, que aspira a completar o resgate dos débitos contraídos em passado remoto, lá no passado remoto ou recente, a fim de entrar quite com a lei da causa e efeito nos caminhos do 3º milênio da era cristã. Olha que coisa mais
que coisa mais linda, que coisa mais emocionante. Esses jovens, no passado remoto, se comprometeram através de escolhas equivocadas, através de erros naturais do caminho e ficaram em débito com a contabilidade divina. E como nós estávamos naquela época da década de 80, no alvorecer do terceiro milênio da era cristã, eles resolveram quitar os seus débitos com a contabilidade divina para poderem reencarnar no terceiro milênio, no início do terceiro milênio, desejando compartilhar do trabalho e da esperança que nos acenam do século 21. Eles solicitaram das autoridades superiores a concessão de breve período na existência terrena, de modo a voltar ao cenário humano nos primeiros tempos do século vindouro, de coração lavado e alma limpa. Então não há tragédia, não há fatalidade. Aqueles jovens não estavam ali por acaso, na hora errada, no momento errado. Tudo foi se encaminhando para que os 5 desencarnassem de uma vez só, através de um acidente realmente muito peculiar, porque o Fusca simplesmente parou no meio da rodovia, não dando tempo para que o caminhoneiro freasse, passando por cima deles e arrastando o Fusca por mais de 60 metros, provocando a morte instantânea de todos eles. Então eu vou ler para vocês aqui a mensagem do Rodrigo. O Rodrigo, ele estava dirigindo o Fusca no momento do acidente. E com ele estava o seu irmão, o seu primo e mais 2 amigos. E ele envia essa mensagem para sua mãe em maio de 1985, para sua mãe e para o seu pai. E ele diz assim: querido papai, querida mamãe, estou aqui com as notícias que ansiávamos transmitir para sossegar os familiares e os amigos a nosso respeito. Estou consciente do desastre calamitoso de que fomos vítimas. Pai, eu não sei como é que tudo sucedeu. Quando vimos a carreta na retaguarda, tivemos o susto natural de quem percebe o perigo e ficamos baratinados, ignorando como tirar o carro fora da pista naquela rodovia. Eu não sei, porém, como não nos foi possível retirar o veículo do meio da pista, justamente quando queríamos e precisávamos afastar a máquina que parou instantaneamente, à maneira de um animal que decidisse empacar. A realidade é que a carreta, que vinha com velocidade normal, a nosso ver, contava com a nossa saída para a esquerda ou para a direita e, naturalmente, incapaz de fazer funcionar os freios assim de estalo, o motorista, de certo, admitiu que nos distanciaríamos da posição perigosa nos momentos últimos. Entretanto, afobados como nós nos achávamos, não atinamos com a maneira de movimentar o nosso carro. Em nosso apuro, não esperávamos que a carreta nos colhesse. E por isso, devo dizer que fomos surpreendidos com aquele rolo compressor, a esmagar-nos sem qualquer outro recurso de evitar o acidente infeliz. Creio que nenhum de nós saberá contar o que foi aquele amasso de ferragem, sufocando-nos e retalhando-nos o corpo. Falando a verdade, eu não sei se pela emoção ou pelo susto nós não sentimos dor alguma. Lembro-me de que saltamos do corpo tão de improviso que a cena me lembrou o amendoim quando salta da casca. Vimo-nos todos de pé, ao lado de pessoas que já pareciam nos esperar. Estávamos, porém, tontos e inseguros. O Romero, meu irmão, me fitou espantado, como quem queria explicações que eu mesmo não sabia dar. A hora não admitia saudações ou cortesias, porque a nossa cabeça rodopiava.
Fomos então carregados para uma ambulância de grande tamanho, mas o ambiente era muito diferente. As pessoas que nos aguardavam, ao que parece, sabiam que nós todos íamos tombar ali mesmo, porque nos abraçaram como se fôssemos crianças e seguiram conosco à pressa na direção da ambulância. Um senhor recomendava-nos que não olhássemos para trás. Ele pusera o meu irmão nos braços fortes e as senhoras presentes guardaram a cada um de nós no próprio colo apressadamente. Assim que a ambulância deu partida, caímos todos num sono muito pesado, como se tivéssemos recebido injeções de sedativos muito fortes, e dormimos. Quando acordei, pois fui eu o primeiro a despertar antes de todos na enfermaria em que ficamos internados, vim a saber que o homem que carregara o meu irmão se chamava Sandoval, a qual fiquei sabendo que era o Dr. Sandoval de Sá, médico que atuou no passado na cidade de Frutal. Cautelosamente, ele me informou que eu estava em condições de saber o que acontecera pelas muitas leituras que eu já fizera. Quando estávamos nesse dia, logo apareceu também a minha avó, que procurou me consolar, pois a notícia recebida me reduzira a um menino chorão, vendo os companheiros inanimados. Começou para mim uma vida nova, porque senti muita falta da sua presença, papai e mamãe, ao mesmo tempo que imaginava o sofrimento de todos os nossos familiares. A minha avó procurou acalmar-me e um padre que nos acompanhava me aconselhou a oração. O anseio deles enviar notícias era uma ansiedade que eu não conseguia controlar. Chorando estava e chorando continuo, apesar dos conselhos da minha avó, que recomendava serenidade e fé em Deus. No dia seguinte, o meu irmão e os outros acordaram, com a mesma perplexidade em que me vi. As lágrimas vieram aos olhos de todos, porque pensávamos muito, muito mais em nossos pais queridos do que em nós mesmos, e por 5 dias estivemos acamados e febris. Todos eles falaram na saudade de casa, e eu querendo bancar o forte, conquanto me sentisse o mais fraco de todos os companheiros. Assim, ainda estamos sendo tratados pelo Dr. Sandoval e por outros médicos e por outros enfermeiros. Não posso continuar, papai e mamãe. A minha avó que me trouxe é de opinião que devo continuar essas notícias depois, porque a vontade de voltar para nossa casa em sua companhia, em companhia da minha mãe, está me alterando os pensamentos. Agradeço em meu nome e em nome dos companheiros o amparo religioso que nos deram, as preces em casa com que fomos apoiados por nossos pais e por nossas mães. A minha avó me pede para não fazer queixa alguma, porque o que nos aconteceu se verificou com a permissão dos mensageiros de Jesus para o nosso benefício. Mais tarde, compreenderemos por que tudo isso aconteceu. Aos pais queridos, as muitas saudades, com todo o carinho do filho que ainda não sabe escrever, mas do filho agradecido de sempre, o Rodrigo Junqueira Alves de Souza, o Didito. Que triste! Uma desencarnação traumática, mas muito peculiar. E é uma carta com tantas revelações. Quando nós ficamos apenas analisando o romance por trás, a história por trás do fato acontecido, nós nos emocionamos, nós nos solidarizamos com os pais, com os parentes, mas esta carta serve para todos nós, cujos entes queridos partem
todos os dias para o mundo dos espíritos, e uma hora ou outra chegará a nossa vez, porque a desencarnação, a morte, ela é lei da vida, é um momento transformador, um momento de renovação para nós, e soado o encerramento das nossas atividades e o cumprimento de todas as nossas atividades cujos compromissos assumimos no mundo dos espíritos, nós retornamos. Mas o retorno através de acidente nos choca mais. Ao invés, quando nós analisamos uma desencarnação através de uma doença de longo curso, esse rompimento brusco dos laços materiais e dos laços espirituais choca tanto nós que ficamos aqui como aqueles que partiram dessa maneira. Então nós vamos analisar aqui essa mensagem e vamos deixar outras para o vídeo seguinte. A primeira análise que nós fazemos aqui é sobre a comunicação. Muitas vezes nós somos orientados, até em algumas casas espíritas, que é impossível uma comunicação logo depois da desencarnação, principalmente quando essa desencarnação é traumática. E nós vemos aqui, tanto nas cartas psicografada 1, na desencarnação da Volkmar, quanto nesses meninos, que eles se comunicaram muito rapidamente. Eles desencarnaram em fevereiro de 85, e em maio de 85 eles já estavam se comunicando com os pais. Então, é possível sim a comunicação logo após a morte do corpo físico. Logicamente que cada caso é um caso. Muitas pessoas ficam em coma, ficam adoentados do outro lado da vida, não têm ainda um equilíbrio emocional para uma comunicação. Então isso fica para depois e às vezes nem acontece desta maneira. Às vezes as comunicações acontecem através do sono. Mas é possível sim, e em todas essas mensagens, cartas psicografadas consoladoras do nosso quadro aí para os próximos meses, nós vamos ver que as comunicações acontecem rapidamente, sim, e isso é possível. E outra revelação importante é que os 5 meninos, eles desencarnaram no mesmo momento e eles acordaram imediatamente e estavam juntos. E nem sempre isso acontece. Quantas informações nós temos de desencarnação de parentes que eles nem se encontram tão cedo, muitas vezes nem se encontram, acordam em condições diferentes, em regiões diferentes. E aqui nós vamos ver que os 5 desencarnaram e ficaram conscientes logo após o fato, notando então a presença dos benfeitores, a presença da ambulância, sentindo todo o trauma, não acreditando no que estava acontecendo e não entendendo também muito bem o que estava acontecendo, mas eles ficaram muito conscientes rapidamente. Lembrando inclusive que ficaram no colo, que foram atendidos no colo daquelas pessoas conhecidas. E aí está também uma outra revelação importante. Todos nós, da mesma maneira que somos amparados no momento do nascimento, somos amparados também no momento da nossa desencarnação. Os nossos parentes queridos, que já estão lá do outro lado há muito tempo, conhecidos como aqui o Dr. Sandoval, era um médico que não era parente da família, mas logicamente que ele estava conectado espiritualmente com a cidade de Frutal, onde trabalhou por muito tempo, e sabedor de que esse acidente iria acontecer, estava ali então prestando atenção para as crianças, dando a sua atenção, seu primeiro socorro para aquelas crianças. Então todos nós estamos amparados neste momento. Muitas vezes, pelo choque, pela perturbação, nós não podemos muitas vezes enxergar ou perceber essas presenças, mas elas sempre estão lá. Outra coisa bastante importante é que a avó materna foi orientando aquelas crianças sobre a sua situação, mas o Rodrigo, tem aqui uma informação muito importante,
pelo fato dele ter lido algumas coisas, como ele diz aqui, ter lido muitas leituras que eu já fizera, ele tinha a capacidade, então, de ser o primeiro a receber a notícia da desencarnação. Ele não diz aqui o tipo de leitura, mas provavelmente leituras espiritualizadas, leituras religiosas, leituras filosóficas, que o faziam já pensar no transcendente. E tudo isso ajudou muito nesse momento de transe. Há uma questão no Livro dos Espíritos, se o conhecimento do Espiritismo basta para que nesse momento nós tenhamos uma postura mais equilibrada. Os Espíritos dizem a Kardec que sim, e eu diria que não só o Espiritismo, mas essa certeza da imortalidade da alma faz toda a diferença para nós nesse momento, e para o Rodrigo também. Outra coisa bastante importante é a prece dos entes queridos. Também essa é uma questão importante do Livro dos Espíritos. Se os espíritos recebem as nossas preces, e Kardec recebeu a resposta que sim, que eles gostam, que eles se sentem bem, assim como não se sentem bem quando os seus parentes aqui na Terra choram desesperadamente, sofrem, se revoltam contra Deus. Muitas mães, muitas vezes naquele desespero, querem se suicidar para reencontrar os seus filhos. Então esse tipo de sofrimento desequilibrado, em que há uma pitada de revolta muito grande, os espíritos do outro lado recebem sim, e isso funciona como sal em feridas. Eles apreciam, eles não se importam do choro, porque quem é que não vai chorar numa situação dessa? Mas que o choro seja de saudade e não de revolta. E aí ele se despede, agradecendo então a todos os familiares, as preces, as flores, o funeral, e diz que mais tarde todos eles iriam compreender o porquê desses acontecimentos. Nós vamos fazer uma pausa e pedimos a todos vocês que se inscrevam aqui no canal Chico Xavier Eternamente, passem esse vídeo para aquela mãe que perdeu o seu ente querido, seu filho, seja de qualquer maneira, e que hoje sofre. E no vídeo número 2, nós leremos as cartas dos outros meninos, que são tão emocionantes quanto estas. Vocês aguardem que na quarta-feira que vem nós postaremos o vídeo relativo a essas cartas tão emocionantes. Tchau!